Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa lição dos adolescentes. Olá Alice, seja bem-vinda. Muito obrigada. Me diz uma coisa, você é da onde? Você está morando hoje atualmente? Eu sou de Sorocaba. Então estamos pertinho, Sim. não é verdade? Então vamos estudar nossa lição de número 5. Alice, qual é o título da nossa lição? O título da lição de hoje é Verdadeira Sabedoria. Verdadeira sabedoria. Vamos estudar essa lição. Alice, por gentileza, você pode ler para nós o texto-chave? Claro. O rei disse a Daniel: certamente o Deus de vocês, o Deus que vocês adoram, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Não pense nisso, atente. Na palavra de Deus, aprendemos que a força das nações e dos indivíduos não se encontra nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na sua exibida grandeza. Essa força se mede pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Então, vamos passar para o nosso primeiro tópico, Alice. O subtítulo é Após o Sonho. Você já sonhou? Já. E como que você se sentia, dependendo do sonho, claro, né? Você se sentia assim, feliz pelo sonho, às vezes triste ou desesperada? Dependendo do que acontecia no sonho, né? Eu ficava às vezes com medo ou às vezes feliz pelo que acontecia. Legal. E esse primeiro tópico vai falar sobre após o sonho, que é a continuação. Na pergunta A, disse: durante um tempo, que efeito o sonho causou em Nabucodonosor, Alice? Ele ficou atordoado, reconheceu o Deus de Daniel como um Deus verdadeiro. Exatamente, reconhecer alguém que não era conhecido, correto? Então ele reconhece e fala: esse é o Deus dos deuses, não é verdade? Sim. E agora, como o Senhor recompensou a fidelidade de Daniel e de seus amigos? Como eles foram recompensados? Ele colocou Daniel num cargo muito alto e seus amigos como auxiliares dele, né? Somente por revelar o sonho do rei? Já pensou? A importância, né? Naquela época, porque o rei ficou apavorado pelo sonho. Aí Daniel interpretou o sonho. Agora eles são colocados em umas posições elevadas, né? Uhum. Interessante. Será que hoje, por exemplo, se alguém falar: Alice, eu quero que você interprete meu sonho, mas se você interpretar corretamente, eu vou te dar um presente. Seria interessante, né? Seria. Mas hoje parece que os sonhos aí, quando a pessoa sonha, às vezes está nem aí, não tem essa relevância, né? É. Mas naquela época, assim, fora que era o rei, né? Era o rei. Era o rei. E por que o rei decidiu honrá-los? Por causa da fidelidade de Daniel e seus amigos com Deus. Exatamente, por causa da fidelidade. Então você nos colocou nesse primeiro tópico sobre o rei reconhecendo o Deus de Daniel. Agora, como Daniel estava sendo colocado em posições elevadas, e tudo por questão da fidelidade dele. É importante sermos fiéis, então, Alice? Sim, muito importante. É muito importante nós sermos fiéis. No segundo tópico, Alice, nós vamos encontrar sobre os falsos profetas. E naquela época já existiam essas pessoas, né? Assim como Daniel Deus colocou ele para interpretar sonhos, visões, também existia. Por que os sábios babilônicos não puderam atender o pedido do rei? Porque eles eram falsos, né? Eles não... como eu posso dizer? Eles não faziam... não condiziam com a vontade de Deus. Sim, e fora também que eles poderiam interpretar do jeito deles. Sim. Não é verdade? Uhum. E
E contra o que nós precisamos estar atentos hoje? A gente tem que estar atento para não acreditar nos falsos profetas. Será que hoje, então, existem essas pessoas, né? Sim, claro. E hoje nós podemos perceber que essas pessoas desejam interpretar segundo como eles imaginam que é, né? Então, muito bem respondido. Vocês percebem que a Alice é muito inteligente, viu? Está respondendo nossas perguntas. Muito obrigada. Muito bem. A seguinte pergunta, Alice. Como os que afirmam ser cristãos, às vezes encorajam os falsos mensageiros? Dar ouvidos a quem só fala o que a gente quer ouvir, né? Sim, exatamente. Dar ouvidos, né? E quem é que está por trás de tudo isso? Dando essa, você vai interpretar desse jeito, você tem que fazer assim, o outro. Quem está por trás dessas interpretações erradas? Satanás. Satanás, exatamente. Ele está alerta e ele deseja enganar e ele quer seduzir. Sim. E às vezes é também quem fazem essas interpretações, às vezes deseja crescer, né? Nossa, ele interpreta, é Deus que está usando essa pessoa, mas na verdade não é Deus, senão está sendo usado por Satanás. Muito bem. No próximo tópico, Alice, nós vamos ver sobre o cuidado com os astrólogos modernos. Você sabe a diferença entre astronomia e astrologia? Qual que é a diferença? A astronomia é o estudo dos astros, né? Das estrelas e tudo mais. E o astrólogo? E a astrologia é, às vezes, algo que não é muito bom. Mas a gente tem a diferença, né? A astrologia às vezes a leitura de mãos, as coisas daqueles signos, né? Exatamente. Eu morei em Sorocaba, viu? E lá, quando a gente ia para o centro, às vezes tinha umas pessoas que se aproximavam de você falando, deixa eu ver sua mão, eu vou ler sua mão, eu vou ver seu futuro. E tinham pessoas que caíam, né? Aceitavam, e aí, mas a gente passava assim, mas tinha muitas pessoas que queriam ler o futuro, né? Então, muito bem, de acordo a essa diferença, qual que é a advertência para nós, como cristãos, se recebemos para não acreditarmos em horóscopos e superstições? A gente não pode se misturar com eles, né? Exatamente. Porque você já deve ter percebido também que nos jornais, você entra na internet, pesquisa aí pela data do seu nascimento, já aparece, né? O signo. Você é de tal signo. E se você procura, por exemplo, hoje é X data e você vai ver. Hoje vai te acontecer assim, você vai ser sucedido, você vai acontecer com aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer o outro. E tem pessoas que acreditam naquilo, né? Tem pessoas que acreditam, tem adolescentes que acreditam naquilo. Então, nós devemos estar atentos, né? Atentos. E isso daí é uma advertência. Porque lá no passado, Alice, o que acontecia com aqueles que entravam, se tornavam adivinadores, encantadores, usavam a magia. O que acontecia? Eles eram mortos. Sim. Eles morriam. Então, e a outra perguntinha disse, por que não devemos ficar preocupados quanto ao futuro? Porque se Deus cuida da natureza, dos animais, Ele vai cuidar do nosso futuro, né? E enquanto a gente não precisa se preocupar com o nosso futuro, a gente precisa estar sempre buscando o céu, o reino dele. Exatamente. A gente não tem que se preocupar pelo futuro. Muito bem explicado, porque às vezes nós ficamos ansiosos, né? Muita ansiedade. Nossa, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer para mim? O que acontecerá daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos? O que eu vou fazer daqui a 20 anos? Então, muita preocupação, né? Muita ansiedade. Então, como você disse, Deus está cuidando da gente.
Se Deus está cuidando da gente, será que a gente tem que ter medo? Não. Não, porque Ele sabe qual é o melhor para nós. Não é verdade? Sim. Exatamente. Muito bem. Seguindo a pergunta B nos diz como podemos ser protegidos de ser enganados por esses falsos profetas, mensageiros de Satanás. A gente pode se proteger, né? Estudando a palavra, pregando, orando ao Senhor. Exatamente. Eu quero que você faça um convite aí para os adolescentes, porque muitas vezes, na minha idade, às vezes a gente fica manoseando só o celular, né? A gente se ocupa mais no celular, mais nas redes sociais, mais nos joguinhos. Assim como você diz, se a gente quer vencer Satanás, as suas artimanhas, os seus enganos, como você diz, devemos estudar. Eu quero que você faça um convite para eles, incentivando para que eles estudem a palavra de Deus. Fala para eles, Alice. Leiam a Bíblia para que vocês possam se proteger do mal e para que vocês possam entrar no reino dos céus. Amém. Muito bem, Alice. Então, vocês ouviram o conselho da Alice, viu? Não é um conselho particular dela. É o conselho que está aqui na palavra de Deus, na lição que estamos estudando. Devemos estudar a Bíblia, obedecer à lei de Deus. Muito bem, Alice, muito bem. Alice, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Tá. Você tem alegria de obedecer seus pais? Tenho. Tem, muito bem. Essa alegria, né? E aqui vem falando respeitando as autoridades, né? Porque nossos pais também eles são autoridades, né? Mas aqui fala sobre as autoridades civis. Por exemplo, hoje temos o prefeito, temos os governadores, temos os deputados e todas as autoridades. Sim. Quem coloca essas pessoas em cargos de autoridade civil no Estado? Será que é pelo acaso? Ou quem coloca essas pessoas? Não há nada que as pessoas não podem ter essa autoridade se ela não for concedida de Deus, né? Muito bem. É Deus que coloca elas, né? E a palavra de Deus aqui vem falando, é Deus que coloca, é Deus que tira. Então, as autoridades são colocadas por Deus. Já que, por exemplo, nós vemos as autoridades hoje, infelizmente, né? Tomam decisões erradas, em vez de ajudar o povo, se beneficiam a eles mesmos. E qual é a nossa tendência? O que a gente faz? Nós falamos bem deles ou começamos, nossa, Alice, você viu esse prefeito aí? Poderia fazer melhor, né? Só tá enchendo o bolso dele. Essa daí é a nossa tendência, não é verdade? Sim. Mas a seguinte pergunta, Alice, nos leva àquilo e nos diz como devemos nos comportar com os funcionários do governo e para com os que ocupam cargos de autoridade civil. Como deve ser o nosso comportamento, então? Com respeito, obediência, porque a gente está abaixo deles, né? Porque eles têm mais autoridade do que nós. Exatamente. Então, como você disse, devemos prestar obediência, né? Mas aqui também fala nessa obediência. Quando fala, agora, Alice, já que você respeita as autoridades, agora você não precisa guardar mais o sábado. É necessário obedecer às autoridades nesse quesito? É necessário. Não. Isso aí, não é. Muito bem. Então, nós devemos, agora nesse sentido, como você fala, não é necessário, nem obrigados devemos obedecer eles, né? Sim. Porque primeiro devemos obedecer quem? Deus. Deus colocou eles como autoridades. Sim. Mas como você falou, devemos prestar-se respeito, né? Obedecer, pagar todos os nossos impostos. Não é verdade? Sim. Porque isso é ser cristão. E você é uma adolescente cristã, vocês também, viu, adolescentes? Somos cristãos. Então, independente do que eles façam,
nós devemos respeitá-los. E fora do respeito que devemos mostrar a eles, o que também devemos fazer? O que você faz quando você se reúne em casa, tem o culto familiar, né? Sim. No culto familiar, o que é feito? Fora ler o texto, cantar, o que é feito? A gente agradece. Agradece e principalmente nós oramos. Então, uma outra coisa que nós devemos fazer por eles, pelas nossas autoridades, é orar por eles. Sim. Para que Deus guie, para que Deus conceda sabedoria. Correto? Muito bem. Alice, estamos chegando ao último tópico. E aqui nós vamos encerrar com chaves de ouro. E esse tópico vem falando oração, a chave da vitória. Como você pode seguir hoje o exemplo de Daniel, Alice? Estudando, orando, dando graças, agradecendo por tudo que nós temos hoje. Exatamente. Estudando, orando. Quando o decreto saiu para matar os sábios da Babilônia, que estava incluído Daniel, seus amigos e todos eles pediram audiência, o rei concedeu e agora Daniel e seus amigos oraram ao Senhor. Oraram ao Senhor. Sim. Em prol dessa questão. E eles oraram. E nós também devemos seguir esse exemplo, né? Orar constantemente. Será que a gente tem que orar só quando nos convém? Não, a gente tem que orar todos os dias. Todos os dias, a qualquer momento, né? Sim. Mesmo você indo para a escola, será que é necessário orar, Alice? Claro Estando que é. na escola? Sim. É necessário orar. Muitas vezes a gente não vai fazer assim, ó. Ai, você tem até vergonha, viu? De orar na sala de aula. Não é que a gente vai se ajoelhar na sala de aula, senão a gente pode estar sentadinho, elevar os pensamentos a Deus e nesse momento orar ao Senhor. Não é verdade? Sim. Então, existem vários momentos que nós podemos seguir esse exemplo, assim como Daniel orava. E quando nós oramos ao Senhor, nós estamos imitando o exemplo de Daniel. Sim. Não é verdade? E o que vai acontecer quando nós estamos orando, quando nós estamos em consagração? A gente vai brilhar, né? Na graça do Senhor. Exatamente. Brilharemos. Brilharemos. O sol da justiça vai ser refletido em nossas vidas. Já pensou, Alice? Eu acredito, eu tenho certeza que na sua sala você é uma luz. E seus colegas, suas colegas devem falar, Alice é diferente. Ela irradia a luz de Cristo. Então, que nós possamos, Alice, todos os dias, estar sob a graça de Cristo, para que a luz deles brilhe em nós e dessa maneira, Alice, possamos diariamente sermos imitadores de Cristo. Na moral da história, vem contando uma ilustração e eu quero compartilhar com vocês, viu? Porque essa ilustração é impactante para toda a nossa vida. Olha só. Uma partezinha vem falando, posso não conseguir fazer a diferença para todas, mas fiz a diferença para essa. Falando sobre o sol que está alto, como que ela irradia, como que ela ilumina. Então, essa moral nos indica, Alice, que nós devemos brilhar constantemente. Sim. Agora que você está situada, lê para nós o X da questão. Por meio da oração diária e da consagração, todos podem se relacionar com o Pai Celestial de tal maneira que Ele lhes possa conceder ricas bênçãos. Obrigado, Alice. Agora eu quero pedir que você faça um apelo para os adolescentes que estão te ouvindo nessa oportunidade, diante de tudo que nós estudamos. Que apelo você faria a eles? Que eles leiam a Bíblia, que eles orem ao Senhor e que agradeçam por tudo que eles têm. Muito obrigado, Alice. Vocês estão ouvindo, adolescentes? Então, vamos orar, porque Deus deseja nos conceder, deseja nos fazer mais sábios,
Deus deseja nos dar sabedoria. E vamos fazer um convite para eles, Alice, que eles participem da lição da semana que vem e que deixem seu like. Faz convite aí, faz para que nosso canal possa bombar. Participem da lição da semana que vem e estejam sempre acompanhando e deixa o like. Vocês ouviram? Agradecemos a presença de vocês. Alice, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe, Amém. Que você continue crescendo na graça de Cristo. E nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus.